E se a gente pudesse pegar um dos vilões mais caóticos e anárquicos da ficção e colocar ele num julgamento de verdade? Bom, é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Vamos pegar essa entidade do puro caos, o Bill Cipher, e sentar ele no banco dos réus do sistema de justiça mais infame da literatura, o Inferno de Dante. Então, se preparem para uma verdadeira auditoria teológica. Chegou a minha hora de queimar. Olha só, nos seus momentos finais, o Bill Cipher invoca um poder antigo, na esperança de voltar. Ele está imaginando um destino de fogo, aquele inferno clássico que todo mundo conhece. Mas o que ele não sabe é que ele está terrivelmente e ironicamente enganado. E é exatamente aqui que a nossa investigação começa. E se essa invocação do Bill não trouxesse ele de volta, mas o levasse direto para um julgamento? E se, antes de qualquer chance de retorno, ele tivesse que encarar a justiça cósmica, seguindo um código penal de mais de 700 anos? Sejam bem-vindos à primeira parte, o tribunal. A nossa base legal para essa auditoria, vamos dizer, teológico-forense, não vem de nenhum código moderno, não. Vem da obra-prima de Dante Alighieri, O Inferno. Os parâmetros do nosso caso são bem claros. O réu, Bill Cipher. O Código Penal, toda a arquitetura moral do Inferno de Dante. E o objetivo da nossa análise, determinar, com uma precisão quase cirúrgica, em qual dos 9 círculos ele vai passar a eternidade. Bom, nenhum julgamento começa sem uma lista de acusações, certo? Então, antes da gente descer ao inferno, a gente precisa primeiro dar uma olhada nos crimes cósmicos do Bill Cipher. O primeiro item na lista de acusações, hominicídio. O Bill não só libertou a dimensão natal dele, ele aniquilou tudo. Traduzindo para a linguagem de Dante, isso é traição contra a própria pátria e parricídio, numa escala que é quase impossível de imaginar, já que ele também acabou com a própria família no processo. Minha mente está aberta para você. Com essas exatas palavras, o Stanford Pines selou o próprio destino e nos deu a chave para o crime mais pessoal e traiçoeiro do Bill. Uma porta que, sinceramente, nunca deveria ter sido aberta. É aqui que a gente vê a verdadeira natureza do Bill. Ele não invadiu a mente do Ford à força. Ele foi convidado a entrar, sabe, como um hóspede numa casa. E ele usou essa confiança, essa amizade, para violar o laço sagrado da hospitalidade e roubar conhecimento. É importante guardar isso, a traição de um anfitrião. E, por fim, a sua obra-prima da maldade, o Estranhagedon. E isso não foi só caos por caos. Na visão de mundo de Dante, a natureza, as leis da física, tudo isso é a arte de Deus. Então, ao liberar o Estranhagedon, o Bill não estava só quebrando regras, ele estava vandalizando a própria tela da criação. É o auge da arrogância. Agora que as acusações estão na mesa, a gente precisa entender as leis, o Código Penal. O Inferno de Dante não é só um poço de folo e bagunça. Não, é um sistema preciso, com regras bem rígidas e uma hierarquia de pecados muito clara. Pensa nisso como uma escada que vai descendo até o coração da escuridão. Lá no topo, a gente tem a incontinência, que são os pecados da paixão, do impulso. Mais para baixo, a violência, os pecados da força bruta. Mas lá no fundo, considerados os piores de todos, estão os pecados da fraude. E por quê? Porque eles usam o maior dom da humanidade, a razão, para o mal. E aqui está o conceito mais importante de toda a lei do inferno, o contrapasso. Isso significa, basicamente, que a punição se encaixa no crime, não por vingança, mas como um reflexo simbólico eterno. O pecado se torna a própria prisão. Esse princípio é a chave para a gente desvendar o destino exato do Bill. Como as acusações feitas e as leis entendidas, a nossa descida começa agora. Vamos passar pelos círculos superiores do inferno para encontrar o verdadeiro lugar do Bill. Os círculos de cima são descartados bem rápido. Os pecados do Bill não são de paixão, de impulso. Eles são frios, calculados. Heresia? Sim, ele é um herege cósmico. Mas isso é só um sintoma de um mal muito maior. Violência? Com certeza, o Estranhagedon se encaixa. Mas para o Bill a violência é só uma ferramenta. Não é a essência dele. A maldade dele é bem mais profunda, mais intelectual. E aqui está o ponto central da questão. O Bill é um negociador, um trapaceiro. Ele prefere 1000 vezes um contrato do que um soco. Ele usa o intelecto para corromper, para enganar, para manipular. E na hierarquia de Dante, a malícia que usa o cérebro é infinitamente pior que a violência física. Isso condena a descer muito, muito mais fundo. A gente já passou pelos luxuriosos, pelos gulosos, pelos violentos e até pelos fraudadores comuns. Nenhum desses lugares serve. Chegamos ao ponto mais baixo do universo, o epicentro do mal.
chegamos ao veredito final. O nono e último círculo. E não é um poço de fogo, mas sim um lago congelado. Este é Cosito, o domínio de gelo reservado para o pior pecado que existe, a traição. Agora, para e pensa na ironia disso tudo. O Bill, um ser de puro caos e energia, que vive do barulho do espetáculo, ele com certeza esperaria um inferno de fogo. Mas para Dante, o mal supremo não é quente e barulhento. É frio, silencioso e completamente parado. É a negação de absolutamente tudo o que o Bill é. O nono círculo se divide em 4 zonas. E em uma delas, Ptolomeia, que é a seção para aqueles que traem seus hóspedes, a gente encontra uma regra teológica única e, sinceramente, aterrorizante. Dante diz que no exato momento em que a traição acontece, a alma do pecador é arrancada e jogada no gelo, enquanto um demônio assume o corpo vivo dele aqui na Terra. Um demônio assumindo o corpo de um anfitrião que foi traído? Isso soa familiar? Pois é, a marca registrada do Bill Cipher, a possessão de corpos, não é só um de seus truques. No universo de Dante, isso é a definição exata da punição para o seu crime mais fundamental, a traição do Ford, o anfitrião que abriu a mente para ele. O contrapasso aqui é perfeito, simplesmente perfeito. Agora que a gente encontrou a localização exata dele, podemos finalmente aplicar a lei do contrapasso para construir a forma precisa, detalhada do seu castigo eterno. A justiça poética do inferno é impecável. Cada aspecto da essência do Bill é espelhado e invertido na sua punição. O ser de puro caos e energia é condenado à imobilidade total. O olho que tudo vê é mergulhado na escuridão completa. A voz manipuladora e falante é condenada ao silêncio eterno. Vamos detalhar essa agonia. Ele está congelado, em gelo até o pescoço, o completo oposto da sua natureza caótica. Seu olho que tudo vê está selado por uma lágrima congelada, forçando a olhar só para dentro, pela primeira vez na existência. A pressão infinita do gelo o esmaga, um eco cruel da sua fuga da segunda dimensão. E, o pior de tudo, ele está mudo. O grande negociador, silenciado, sem ninguém para enganar, preso para sempre com os próprios pensamentos. E assim, a nossa auditoria termina com uma pergunta bem arrepiante. Para uma entidade de puro ego, que só existe para ser visto, ouvido e temido, qual seria o verdadeiro inferno? Não é o fogo e a dor. É um espelho de gelo, silencioso, forçando-o a se confrontar, sozinho, por toda a eternidade.